Em 1995, não tínhamos mangás nas bancas, não tínhamos acesso à internet, muito menos acesso a animes, fora os que passavam na TV aberta. Porém, o público otaku crescia cada vez mais. Nós ganhamos revistas sobre animação, ganhamos fanzubes via VHS e eventos que eram meio que salas de exibição de anime. Neste mesmo ano, lá em Manaus, os artistas João Vicente Cardoso, o JVC, e Jusilande Júnior estavam produzindo o fanzine Hypercomics, que conseguiu atrair muitos e muitos fãs devido ao seu bom humor e às ótimas paródias dos animes que o público da época conheciam. Os artistas, então, tomaram coragem e enviaram uma cópia do seu trabalho para cada uma das maiores revistas sobre o assunto da época, tanto revistas de animação, quanto de games, quanto de quadrinhos, com a esperança de terem mais notoriedade ou, quem sabe, serem publicados numa revista periódica. E a iniciativa deu certo. Eles chamaram a atenção dos editores da revista Animax e conseguiram espaço para lançar uma revista periódica, sempre com uma história deles como principal e uma história extra de algum artista convidado. Engana-se quem pensa que a equipe era formada somente por novatos. O JVC, o João Vicente Cardoso, havia de 89 a 94 feito muito sucesso com a tira Jacarezinho Cri-Cri, no jornal manauara A Crítica, no suplemento infantil. O Jacarezinho tinha esse nome não por ele ser rabugento ou coisa do tipo, mas sim por conta da abreviação das palavras criança e crítica, que era o nome do jornal. As 4 primeiras edições têm como foco os Cavaleiros do Zodíaco, o anime de maior sucesso na época, que era um estouro de sucesso na manchete e por onde passava, tinha produto dele em qualquer canto. E a revista reúne o que o brasileiro sabe fazer de melhor: humor e putaria. Sim, a revista tinha sexo, mas não era apelativa que nem o hentai. Ela tinha mais peito de fora. Era tipo um Urusei Yatsura, só que mais pesado. A sátira Los Caballeros Ridículos tinha esse nome devido à enxurrada de produtos da franquia que chegava aqui em espanhol. A maioria pirata, sabe? E bem, a sátira recontava alguns arcos da série original, porém de forma humorada, claro, e ela tinha como característica pegar uma lupa e aumentar bem a personalidade de cada um dos cavaleiros. Dá pra dizer com tranquilidade que eles têm muito mais personalidade nesse fanzine do que no anime. O Seiya é bem mais atrevido, como ele era lá no comecinho do anime, antes dele se tornar o escravoceta principal da Saori. O Yoga, por ser mais estoico, aquele é um cara sonolento, sempre dando seus cochilos. O Shiryu, ele serve de escada para várias situações, por ser o secundário principal. E o Shun, ele é muito afeminado. Mas essa parte eu vou comentar melhor daqui a pouco. Uma coisa bem típica do humor da equipe JVC eram pequenas tiradas
de personagens de outras histórias ou objetos famosos dentro da história principal. Eu confesso que era a minha parte preferida, e eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender melhor. Nos animes dessa época, era muito normal quando um personagem falava uma bobagem, outro aparecia com uma marreta enorme e dava na cabeça dele. Isso é uma referência a City Hunter. Então, quando isso acontecia dentro da Hypercomics, o personagem de City Hunter aparecia e reclamava de plágio. O mesmo aconteceu quando teve uma sátira da Guerra Galáctica, o torneio dos Cavaleiros do Zodíaco. O Ryu e o Goku apareceram reclamando do plágio, o que hoje é meio irônico, já que nós sabemos que foi o Kurumada que inventou esse sistema de torneios dentro da Shonen Jump. Então, você pegando esse tipo de humor, é fácil você pensar em algumas situações, como por exemplo, aquele tigre lá de Samurai Warriors, quando ele ganha uma armadura, é fácil de você imaginar que o He-Man apareceria reclamando do plágio. Parece meio bobo, mas os autores faziam isso com maestria e sempre me tiravam um riso. E acredito que vão tirar um riso de você também. Os meus preferidos são o Toguro com o soco do Gugu, o Kojiro de Fuma no Kojiro, do Kurumada, fazendo uma participação e o pessoal confundindo ele com Seiya, e o Cassius, do Cavaleiros do Zodíaco, aparecendo como um daqueles punks bombados que o Kenshiro de Hokuto no Ken sempre matava. Eu acredito que esse tipo de humor tenha vindo da revista dos Trapalhões da época da editora Block, do qual o JVC já se confessou fã absoluto. Na edição 5 em diante, a putaria é deixada de lado. Afinal, a editora recebeu várias cartas de reclamação por parte dos pais e, claro, sem uma classificação indicativa, dava para vender para a criançada. O que, é óbvio, aumentaria as tiragens. E esse fato não ia passar desapercebido por artistas tão bem-humorados, e isso era constantemente zoado dentro da revista. Entra agora para a equipe o Ademar Júnior, um roteirista engraçadíssimo. Porém, ele fazia muitas piadas que hoje seriam canceláveis. Piadas principalmente com personagens X ou Y supostamente serem gays, e por isso eles eram muito afeminados ou que mereciam apanhar. Numa história, Yusuke e Kuwabara vão bater no Kurama e no Riei porque descobriram que eles formaram um casal gay. E antes que você fique putinho e vá reclamar no Twitter dos caras, seus homofóbicos desgraçados! Cara, isso era os anos 90. Infelizmente, essa era a parte mais comum do humor. Assim como no Japão, o mais comum dessa época era velho tarado abusando colegial. Nenhum dos dois países usa mais com frequência esse tipo de humor. E esse tipo de humor aqui no Brasil deixou de ser usado não tem nem 10 anos. Era normal você ver no Zorra Total, inclusive gays se zoando e se esculachando. E era um humor usado por todo mundo, inclusive por mim. Isso não faz os caras homofóbicos, muito pelo contrário. Os caras são super mente aberta. E, bem,
Se por esse lado, infelizmente, o material ficou datado e pode te ofender de alguma forma, caso você for procurar ler, pelo menos as piadas constantes com certo jornalista anti-vacina continuam muito atuais. Na verdade, mais atuais do que nunca. Na edição 9 em diante, a revista ficou mais focada em fazer sátiras de animes que não passavam na TV aberta, como, por exemplo, Evangelion, Hokuto no Ken, Macross 7, Ranma Meio, Apple Seed e Samurai X. O que eu considero pra lá de ousado, porque a maioria do público que comprava essas revistas só conhecia essas animações através da revista Herói ou da Animax. A maioria mesmo nem sequer tinha visto. Eu mesmo fui ver esses animes só em 2002, em VHS. E nas edições 13 e 14, a revista passou também a fazer sátira de games e trazer histórias autorais. O que dá para perceber nessas últimas edições é que o JVC nunca gostou da ideia de pararem com a putaria, tanto que ele continuava enfiando nas suas histórias ângulos bem sugestivos e piadas de duplo sentido. Sobre os outros artistas que foram convidados para publicar na revista, bem, a maioria só fez história horrível. Para começar, o Ulisses Pérez, que era o cara que ensinava a desenhar na revista Animidô e foi por muito tempo o ilustrador oficial de Pokémon aqui no Brasil. Ele fez o seu primeiro quadrinho na primeira edição da revista e, bem, a história é horrível. O Orlando Tossetto Jr., que era o roteirista principal da revista do Mega Man, da edição 6 até a 16, também só escreveu história ruim. Ele era péssimo com piadas. Os outros desenhistas de Mega Man que participaram da revista, também todo mundo só fez história bem fraquinha. As únicas que eu gosto é da Erika Wano, que é um roteiro que ela tem vergonha, e eu até entendo, porque o roteiro não é nada demais, é só um monte de personagem de anime da época interagindo com outros personagens, fazendo piadinhas com coisas que eles tinham em comuns. Não é nada brilhante, a história não tem nem começo nem fim, mas dá pra tirar umas risadinhas. E o Alf, que fez a história do Evangelion, que inclusive foi capa da edição 9, que foi uma história legal, porém ele fez também umas tiras, umas charges, que saiu na última edição, que ficaram uma porcaria. Na Hypercomics, também tivemos a estreia da Denise Akemi, uma das melhores desenhistas desse país, que infelizmente está sumida. Denise, se você estiver vendo esse vídeo, manda um contato, pelo amor de Deus. Ela publicou 2 histórias, uma sátira do Yu Yu Hakusho, que era bacana, e uma história autoral que mais tarde foi republicada nessa revista aqui, Desenhe, Publique Mangá número 1. A Hypercomics, infelizmente, não existe mais, desde 98. Porém, todos os artistas continuam na ativa. O Ademar Júnior e o Jusilande, eles fizeram vários quadrinhos, inclusive em parceria com a Prefeitura de Manaus, sendo o com maior destaque Arujicaba, que inclusive foi indicado para o Prêmio Jabuti. E o João Vicente Cardoso trabalha na área de publicidade e de vez em quando publica seus desenhos no seu Twitter e nos seus blogs. Eu vou deixar
o Twitter, o DeviantArt e as redes sociais de todos os artistas da equipe JVC no comentário fixado. Vai lá, deixa aquele comentário dos caras, recomendei um vídeo aqui e, pô, dá moral pra esses caras daí que eles mandam bem demais. E não tô falando só desses 3, não. Teve outros que não eram creditados na revista, mas que participavam, e são todos artistas incríveis. Hoje, o espírito da revista está principalmente nas tiras do Cantinho do Caio. Porém, em 1998 a 2000, existiam as revistas Aniparo e Power Comics. Elas eram muito parecidas com a Hyper Comics, inclusive chegou a ter roteiros do JVC. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, porque o vídeo sobre essas 2 revistas será o próximo. Então, é isso aí. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!